Olá, amigos e amigas, telespectadores da TVI, você que é assinante da TVC em Itabuna e Ilhéus, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembre aí sempre ao seu amigo, ao seu vizinho, que a TVI agora é canal 36.2, tá certo? Então, obrigado aí pelo carinho mesmo da sua audiência. E você que nos assiste pela internet, pelas redes sociais, muito obrigado também pela sua audiência. Estamos aqui com mais um programa Alô Cidade Debate, eu, Rui Corrêa. Vamos comentar aqui alguns assuntos que são notícias aí essa semana e que serão notícias na próxima semana, semana do Carnaval. Rui, um abraço mais uma vez, né? Obrigado por ter vindo. Vamos comentar aí, Rui. Inicialmente eu falei agora a palavra Carnaval, né? Que está atiçando muita gente aí. E o povo, Rui, parece que esqueceu da pandemia. Está todo mundo querendo ir para a rua, querendo viajar, querendo fazer alguma coisa. Muito embora algumas prefeituras já cortaram o facultativo, né? Não vai ter feriado apenas na terça-feira. Como é que você está vendo essa situação, Rui? Olha, Barbosa, é surpreendente, né, o nível de incompreensão de setores, né, da sociedade com relação ao enfrentamento da Covid. Ontem, por exemplo, Barbosa, eu vi no noticiário 1.074 mortes. Certo? É a maior média de morte desde julho. Desde julho, tá certo? E a gente está vendo esse processo se acelerando em todos os estados, notadamente naqueles estados praeiros, né? Onde tem praia, grandes aglomerações. Exato. Ao ponto de você chegar, Barbosa, de assistir aqui no sul do estado, Ilhéus e Itabuna, os leitos estão zerados. O secretário de Saúde teve que abrir 20 leitos emergenciais para Ilhéus e me parece 10 para Itabuna. 10 para Itabuna, né? E continua como se, sabe, você passa na rua, as pessoas se aglomerando, sem máscara. É uma coisa, me dá uma impressão de uma coisa doentia, né? Porque não é possível. É como se as pessoas fossem ao encontro da morte, né? Estivessem procurando a morte. Os bares estão todos cheios. Eu tenho passado, às vezes, à noite, no São Caetano, por exemplo, tem uma das ruas ali, próximo ao Pati, que tem um paredão e o pessoal faz uma festa ali, uma aglomeração, ninguém usando máscara, todo mundo bebendo, o tempo todo com um copo na mão, você não sabe se aquele copo foi bem higienizado, outras pessoas beberam ali. Então é um foco de contaminação, né? E não é só ali, toda cidade que você vai, os bares estão sempre cheios e a gente vê essa coisa aí. E pior que vem agora uma nova versão desse vírus, né? Que saiu da Amazônia. Muito mais contagiosa. Muito mais contagiosa e perigosa, né? Perigosa. O vírus, e na Bahia agora já foram detectados já casos, né, dessa variante. E essa preocupação, e o governador, em Salvador, por exemplo, agora, e isso, na verdade, é descasado com a questão da vacina, né? Porque você tem toda uma pressão de demanda, mas você não tem resposta. Ontem, por exemplo, o ministro Pazuello foi no Senado, foi um circo de horror, porque o que impressiona é que os senadores, e os senadores governistas, não era para dizer que era um senador de oposição, não. A maioria é governista, assustados com um nível de inoperância do Ministério da Saúde. E chegou a ser uma situação constrangedora, isso está nas redes sociais, o ministro não conseguia articular nenhuma das respostas. E o pior, Rui, que assim, o que depende do ministro agora, né, é pedir vacina, porque não tem outro caminho. O Brasil não se preparou antes, como o mundo inteiro, né, não se preparou para uma pandemia como essa. O Brasil era campeão nessa questão de vacinação, pela logística, pela eficácia das vacinas, e ele não se preparou na situação do Covid. Então foi um dos últimos países a fazer o pedido, a fazer experiências, né, e deu no que deu. Então hoje não vai ter vacina até o final do ano, com certeza, suficiente, como eles estão falando. 200 milhões de doses é muita dose para chegar em 12 meses, no conta-gota que está chegando aí. Exatamente, né? Com 1 milhão aqui, 8 milhões ali. Eu acho que até atingir 200 milhões de doses vai demorar muito. E 200 milhões, se você
E não é o suficiente. Não é o suficiente porque são 2 doses. São 2 doses. Então, você tem uma população hoje aproximada de 220 milhões. Seria o dobro. Tudo bem que as crianças não podem tomar, né? Mas seria o dobro, pelo menos 4. Vamos botar 300 milhões. Em princípio, 300 milhões, né? Vamos dizer. Teria. Em princípio, mas é porque você não sabe, não foram as vacinas testadas. Exatamente. Agora, o Barbosa, impressiona também, por conta disso, né, essa dificuldade de você hoje ter canais para obter os insumos, o chamado IFA, né? Os insumos farmacológicos, que basicamente são produzidos na China e na Índia, né? Na China, muito por conta, quer dizer, a China está cumprindo alguns protocolos, mas poderia estar muito mais avançado nisso, se não houvesse as questões ideológicas, que foram ideológicas. Quer dizer, qual país, né, que se sente bem o embaixador ouvindo que foi a China que criou o vírus, né, para vender, jogou o vírus para depois vender os insumos, a solução. Né? E você sabe que a China, na verdade, ela está a nível de investimento, estava comprando o Brasil num bom sentido, com obras estruturantes. Nós mesmo estamos... A gente vai ser beneficiado aqui, agora, né? Com a rodovia. A ferrovia. A ferrovia Leste-Oeste, a Porto Sul, a Ponte Itaparica. Imagina o que significa em 5 anos você tem uma ponte que vai ligar Salvador ao extremo sul. E que vai encurtar uma viagem daqui para Salvador em 3 horas. Exatamente. Então, isso causou, né? Efetivamente causou. Então, precisou-se até da interferência do ex-presidente Temer, que tem ótima relação com as autoridades, com o embaixador chinês, para voltar o fluxo, né, ao ponto, inclusive, que você sabe que a Fiocruz também, a vacina dela, a AstraZeneca, também precisa do insumo da China ou da Índia. E isso estava travado, entendeu? Porque como o governo de São Paulo tinha boa associação com eles, com dificuldade, mas eles estavam suprindo. E como a Fiocruz é um órgão estatal federal, né, ligada à China, aí segurou. O primeiro lote, me parece que chegou a semana passada. Chegou a semana passada. E estão produzindo a vacina. Tudo isso é um somatório de coisas. A ineficiência do Ministério da Saúde é uma coisa patente. Agora, ontem também foi matéria do Jornal Nacional, né, e é interessante porque há um segmento da população né, que tem uma patologia que depende de um medicamento que é fabricado, que é caro e é distribuído à população nas farmácias, pelo Ministério da Saúde, nas farmácias populares, mas que é essencial para a sobrevivência desse pessoal e que só é produzido pelo laboratório químico do Exército. E esse medicamento está faltando na rede de distribuição, está afetando a vida dessas pessoas. Quer dizer, é uma irresponsabilidade você cortar o orçamento de um órgão tão estratégico para a saúde da população. É uma outra coisa que causa também, né, além das quase 240 mil mortes. Ontem também o Jornal Nacional disse uma matéria lá com relação o impacto dessa doença nos Estados Unidos. Lá já são 400 e tantos mil mortes. E pelos dados do estudo, 180 mil mortes poderiam ter sido evitadas se o Trump não tivesse sabotado, né, como cá, ter dito que aquilo passageiro era uma gripezinha. Lamentável. Bom, Rui, já que estão falando aí da questão da pandemia, né, a decisão também da volta às aulas. Eu não entendi porque os governadores, quando o presidente brasileiro no início falou que todo mundo podia continuar a sua vida normal, sua rotina normal, porque seria para alguns uma gripezinha, né? Levou aquele discurso lá do rapaz, do médico da Globo. Os governadores não concordaram, né? E disse para todo mundo ficar em casa. E agora os governadores estão mandando todo mundo ir para a rua, para as escolas. Isso não é perigoso, Rui? Porque a pandemia não passou. A pandemia é a mesma que estava lá 1 ano atrás, entendeu? E por que agora os governadores estão empurrando o povo para a volta às aulas? Você não acha muito cedo? Os professores não foram vacinados?
Uma coisa casa com a outra. Quer dizer, esse ponto que você levanta muito bem, Barbosa, é consequência exatamente da desorganização no enfrentamento da pandemia. Medidas que deveriam ter sido tomadas não foram, estão gerando consequência. Por quê? As pessoas, o governo não decide se vai manter ou não, porque você sabe que o auxílio emergencial foi quem segurou, né, a economia, né? A distribuição, R$600, tantos, né? Nunca o comércio vendeu tanto. Geladeira, televisão, mas isso gera um efeito, né, como movimenta. Com a retirada, né, a economia volta a retrair, né? Então, você tem uma situação, uma consequência, uma pressão muito grande em cima dos governadores para abrir. Né? O setor, o comerciante, né, que tinha um faturamento de 100%, hoje, né, ao mês de um produto, hoje está vendendo 15%, 20%, dispensou as pessoas, os órgãos públicos estão em office home, né? Exato. Então, você vê, tudo isso é consequência de uma pressão. Agora, aonde abriu, Barbosa, fechou. Na Europa foi assim. Toda. A Alemanha, eu vi agora, está no 3º lockdown. A Espanha também, né? Também, tá certo? E em São Paulo, nessa área específica que você se refere, na educação, as escolas particulares abriram, mas o nível de infectação estourou, né? E aí teve que fechar de novo. Então, é uma coisa, quer dizer, é um efeito bumerangue, vai e volta, né? Porque se você não tem uma política determinada, efetiva, né, a sociedade não consegue... Não sabe para onde vai. Né? Não consegue fazer essa leitura, então fica batendo cabeça. Não? E aí fica nessa polarização idiota, ridícula, porque é ideológica no momento que você está tratando de vidas. Exatamente, Rui. Bom, nós vamos fazer um intervalo comercial, na volta tem muito mais, a gente vai comentar sobre a política local. Olá, estamos de volta a mais um bloco aqui do nosso Alô Cidade Debate. Eu e Rui Corrêa estamos comentando aqui alguns assuntos que são notícias, que são de interesse da nossa população. Vamos falar agora da política. Rui, daqui a 1 ano e 6 meses aproximadamente, nós já teremos aí envolvidos em outro processo eleitoral, né? Mesmo com... governadores, prefeitos, deputados. Exatamente, né? E senadores, né? E senadores, O Jacques Wagner já declarou que Otto Alencar vai garantir mais uma vaga no Senado e ele sai governador da Bahia, né? Candidato a governador da Bahia. O João Leão, né, deve assumir aí o governo, porque o Rui Costa vai sair candidato... Provavelmente precisa de um foro privilegiado. Vai sair candidato aí ou a vice, ou a presidente da República, não sei, os comentários estão aí nesse sentido. O que é que você acha disso tudo, Rui? Olha, eu acho que o cenário é esse. Eu não creio que o senador Otto... O Otto ele é um homem de centro, mas é um homem muito sensato, e ele é um homem que, quando ele firma um compromisso, ele cumpre. Eu tenho a impressão de que essa coisa com Wagner se dá muito bem, porque foi Wagner que tirou ele da aposentadoria ou lá do Tribunal de Contas. É verdade. Né? Trouxe ele de novo a ribalta, né? E tem prestigiado ao ponto de que, por exemplo, o partido dele é que tem mais prefeito na Bahia, mais de 80 prefeitos. Exatamente. Tá certo? Embora eu acho que isso aí não é tão relevante, porque você sabe que nessas eleições de governador e deputado, o efeito, né, do prefeito sobre o eleitor ele não é tão grande. Mas o eleitor acaba imaginando aquilo que pode ser o óbvio, né? Se o governo é do nosso lado, a cidade vai ter mais obras. Pois né? Então aí o governador, né, tem 8 anos. E aí é o que eu acho que o diferencial chama-se Rui Costa, viu? Né? É indubitável, as pessoas fazem crítica,
eu faço crítica também a algumas posturas dele, mas eu acho que ele vai ser o grande eleitor da Bahia, porque não tem aonde esse homem, não tem um lugar no estado que esse homem não tenha feito trabalhado. Uma obra e obras estruturantes. Importante para a saúde, aqui, né? Fez a ponte de Ilhéus a Pontal. Aí você vai lá em Xique-Xique, ele fez a ponte que liga um lado de Xique-Xique ao outro lado, sobre o São Francisco. A Policlínica Regional... foi a solução, tirou a pressão da saúde, né, da atenção, alta complexidade, né? Tirou aquela pressão sobre os hospitais de Salvador, né? Aí faz aí e do interior também. Também, né? Com as as policlínicas. Essa regulação melhorou muito a população. E estrada, agora também já anunciou, Barbosa, Valença, a Porto Seguro. Exatamente. E já vai ser duplicada. Já está licitando. Então, é um eleitor poderoso. Com a ajuda de Otto e Wagner, ninguém pode dizer, né? Wagner é um conciliador nato, e ele que não fez tanto... Foi provado que é um grande articulador político. Né? Do outro lado, a oposição acredita na candidatura de Assemineto. Foi prefeito de Salvador, ninguém pode negar suas qualidades de administrador e de político, né? Ele é um play. Agora, eu acho que ele se equivocou, né? Ficou 8 anos em Salvador pavimentando a carreira dele e, como presidente do DEM, tem mais de 4 anos que pisou o pé em Itabuna. Entendeu? Ele agora começou a viajar, né? Porque agora, mas aí é o seguinte, o partido DEM dele é um partido minúsculo, ele vai precisar de base de apoio, então o que eles imaginam seria aí, para viabilizar a candidatura dele, seria uma dissidência da base de Rui através de João Leão, que eu também não acredito. Entendeu? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, eu acho que a volta de Wagner, ela é provável, por conta de que acho que o Assemineto, embora com essas qualidades todas, ele não adensou os ricões, as cidades, não valorizou o partido, não fez partaria. O partido DEM na Bahia hoje está esfacelado, né? Pois e agora, e por último, esse episódio maculou ele, essa questão da eleição da Câmara. Porque, aos olhos do eleitor, ele traiu o Rodrigo Maia. Mas aí eu vi uma entrevista do próprio Assemineto, que ele disse que o Rodrigo Maia, que se autocolocou, né, na bandeja, porque quando ele não aceitou a opinião deles, de que ele não deveria sair à reeleição, né, ele não aceitou. O Rodrigo Maia queria insistir, mesmo o Supremo tendo dito que não podia, né? Tudo bem, mas... Então o próprio partido, não foi nem o ACM, o partido ficou contra ele. Mas ele aí, o partido teria que anteriormente ter chamado o Rodrigo e não ter deixado ele fazer aquela articulação da sucessão dele com o próprio DEM. Então o DEM tinha que desautorizar ele lá atrás. Certo? Mas deixou ele caminhar e a traição do DEM, porque o DEM é um partido pequeno na Câmara. Tá certo? Mas a maioria, quem começou a traição foram os deputados liderados por Assemineto. Tá certo? Então, como é que você, né, sua turma, 6 deputados baianos? Eu acho, no fundo, Rui, aí é uma opinião minha pessoal, eu acho que o Assemineto, ele está engabelando aqui na Bahia porque ele não quer sair candidato a governador. O Assemineto está querendo um protagonismo nacional. Eu acho que ele viu o Rodrigo Maia crescendo como um possível candidato a presidente da República e ele não quis também deixar esse protagonismo para o Rodrigo Maia. Então, queimou o Rodrigo e vai lá na frente se aliar a alguém para sair. Mas aí a turma vazou, né? Você vê, a política tem suas maldades. A turma vazou, a turma do submundo lá, vazou que ele seria o vice ideal de Bolsonaro. E aí ninguém, todo mundo quer uma ponta, mas ninguém quer colar a imagem com Bolsonaro, né? Aí o que acontece? Ele ficou mal na fita, porque, né, o Rodrigo Maia está articulando a saída dele, não só dele, sai ele e sai o Mandetta, que seria o único do DEM que tinha algum potencial de uma candidatura, né? Não sei se teria musculatura, mas teria visibilidade nacional,
né, poderia compor uma chapa de vice aí, né, com o centro-direita, tá, uma coisa mais palatável. A nível, digamos assim, de Dória. Embora eu ache também que Dória não emplaca, mas ele é governador do maior estado, aliás, do maior país da América Latina, né? São Paulo, um PIB enorme, então você não pode 40 milhões de eleitores. Pois né? aí você não pode desconhecer a potencialidade de um estado desse, né? Agora, eu acho que ele começou errado, né? Porque ele já rachou o partido, né? O Aécio Neves já deixou claro que ele já não é mais uma pessoa bem-vinda dentro do partido para ser o candidato a presidente da República. E botaram uma brechazinha, botam agora estimulando, você vê que coisa autofágica, estão estimulando a candidatura do governador do Rio Grande do Sul. Né? Apoiado por Aécio. Apoiado por Aécio. Né? Então, você vê como é que está. Mas isso não é só na centro-direita, não, viu, Bárbara? A esquerda também, você vê que agora, na hora que a solução, por exemplo, para fazer o enfrentamento para Bolsonaro, está desenhada. Né? E isso deu certo na onde? A América Latina toda, ela está voltando para o campo da esquerda, e na Argentina, a retomada se deu como? O novo com quem? Com a Cristina. Né? Apoiado por Cristina. A solução aqui, eu acho, né, com toda a crítica que eu tenho a ele, porque ele é muito barricoto, ele poderia evitar, melhoraria muito a imagem dele, mas ele é extraordinariamente inteligente, competente, que é o Ciro, certo? Então uma parceria do Ciro na cabeça com o Lula, né, se voltar, né, se tiver voltando sem o PT. O problema é que o PT não abre para ninguém. E agora tem uma divisão também da esquerda com a corrente do Boulos. O Boulos cresceu, né, muito em São Paulo. É Boulos ou Boulos? Boulos, né? Que o Boulos é uma versão nova do Lula, né? Uma versão diferente. Intelectualizada, né? Ele é sociólogo. Ele é sociólogo, mais preparado, mas é um imitador do Lula, até na maneira de falar. A maneira, a estratégia, né? Ele é de classe média alta, foi morar na periferia, para compreender. Mas é tudo, né, dentro do figurino. Mas ele cresceu muito. Porque muito, a eleição de São Paulo deu uma dimensão a ele nacional. Ele foi muito, né, bem votado. Pois é, então, uma alternativa dessa tem que passar. Então, por exemplo, mas aí o PT não abre. Já lançou Lula, né, por conta dessa expectativa aí do STF, dele liberar ele. Né? Tem Ciro, né? Tem mas aí Dino. O problema do PT é que quando chega no segundo turno, ele não abre o partido para apoiar ninguém. Ele quer que todos os partidos apoiem o PT. Pois é. E aí o Ciro não quer, o Boulos não quer. A ideia aí divide. É isso que eu quero discutir aqui. E na divisão, a extrema-direita vai levar. Do jeito que ela está mobilizada, né? Ela botou a cara, porque antes de dizer que era de direita, as pessoas se sentiam constrangidas. Hoje eu vejo nas redes sociais, ela se sente feliz, ela defende a arminha, não é? Ela não tem mais constrangimento. Não. E então aquela direita troglodita está aí nas redes sociais, forte e tem dinheiro, né? E com um candidato que fala a linguagem deles. Exato. Com o apoio daqueles evangélicos mais, né, mais radicais, digamos assim. Então, aí você vem com a esquerda rachada, cada um tem um candidato, não passa para a população o sinal de unidade, aí passa o quê? De predominância. O PT, porque tem um histórico, ontem estavam falando isso na rede, 41 anos de existência. Ninguém tira os méritos do PT, Partido dos Trabalhadores, né, partido que teve um protagonismo extraordinário e está tendo, que ainda continua. E foi o único partido de oposição no Brasil durante décadas. Né? Exatamente, construído. Agora, e ainda é o maior partido da Câmara hoje. O maior. É o maior, tem o maior número de deputados. Então, não pode, mas tem essa coisa antagônica, né, confrontante entre o bolsonarismo e o petismo agora. E é tudo que o bolsonarismo quer, é a linguagem que eles querem. Tá certo? Lula ladrão, acabaram com a Petrobras, é a mantra. Então é preciso tirar essa coisa, essa pressão. E o modelo, Barbosa, eu repito, está ali na Argentina, está dando certo.
Né? A Cristina trouxe os votos, trouxe o peronismo e o cara está fazendo uma administração extraordinária. É, verdade. Tá certo? E tirou também muito do radicalismo. A sociedade argentina estava conflagrada. Dividida também. Né? Também. Mas você vê que agora, ultimamente, quietou. É essa que é a fórmula. Mas Os Estados Unidos também, né? Parece que houve uma pacificação. Exatamente. Você vê com o encaminhamento que Biden está dando, né? A questão, por exemplo, do nosso presidente, né? O John Biden? Não, o outro. O Senado está jogando pesado, né? Me parece que caminha lá para o impeachment dele. E vai tirar ele da vida política. Então, eu acho, Barbosa, só para concluir, que o caminho não é esse, da divisão. Se continuar cada um com essa tentativa de manter o protagonismo só para si, é tudo que o Bolsonaro quer para 22. É isso aí. Bom, Rui, a gente já está chegando ao final, o tempo está estourando aí, né? Mas só para concluir o programa, falar de um tema mais local aqui, que é a candidatura do Venceslau aí, a deputado federal. Eu acho que até agora, né, foi o único que se colocou aí publicamente, que é candidato, e a região precisa de um representante, né? Olha, Barbosa, eu vejo também com muita esperança e com muita expectativa. Venceslau é um cara direito, né? É um militante, vereador, Itabuna, militante de partido, fiel ao partido. Inclusive, eu acho que do quadro do PCdoB aqui no sul da Bahia é o melhor preparado. O mais preparado. Agora, ele, inclusive, Barbosa, é bom ressalvar, ele na eleição que ele perdeu para deputado estadual, ele teve 39 mil votos. O atual prefeito, Augusto, no PSDB, foi eleito com muito menos votos que isso. É verdade. Então, ele já tem um rical. Uma base. Agora, ele hoje é um dirigente partidário bem situado na base do PCdoB. O PCdoB tem uma tradição de eleger sempre 2 deputados federais, que é a Alice e Daniel, que já não precisam da estrutura partidária para se elegerem, ele já tem vida própria, tem eleitor próprio. Então, eu acho que com a ajuda, com esse rical, na estrutura do partido, que é um partido centralizador, penso que o partido vai centralizar nele e ele aí tem grande chance de ser o nosso representante na Câmara Federal. Eu torço muito para isso porque vejo potencialidade dele, não só pelas qualidades que ele tem, enquanto homem, enquanto político, mas sobretudo pelo amor que ele tem à região, e ele é daqui, de Itapetinga, né? Família, então, compromissado com a nossa realidade. Militou na política daqui desde o tempo da FESP, né? Foi militante do diretório. O único erro do Venceslau foi ter apoiado o Davidson Magalhães nessa ideia de tirar a Faculdade Federal de Itabuna e levar para Ilhéus. É o único erro dele que eu acho, mas no mais eu torço também, e a gente precisa de um representante na Câmara Federal. Bom, Rui, no próximo programa, então, vamos falar mais sobre a política local, né? Na próxima semana, depois do Carnaval. Bacana, beleza. E até lá. Até lá.